Nós estamos observando uma série de situações delicadas que nada mais são do que um sintoma da falta de regulamentação nessa área. Há anos atrás, foi editada uma lei, a Lei Federal número 13.021, do ano 2014, que obriga a presença do farmacêutico, da farmacêutica, nas drogarias, farmácias e demais estabelecimentos. E o farmacêutico não se encontra simplesmente porque a farmácia não o contratou pelo período integral. Contratou ele somente meio período, ou somente pelo turno da manhã, ou somente pelo turno da tarde, e acha que com isso está cumprindo a obrigação da lei federal. Não está. E nós temos dezenas de estabelecimentos aqui na nossa cidade que não estão cumprindo com esse preceito. O cliente chega lá e diz: volte amanhã. Isso é um absurdo. É esse o tipo de tratamento que os tubarões do medicamento, porque nós sabemos que depois que as grandes redes de medicamento tomaram de conta, inclusive levaram à falência as farmácias de bairro, e todo mundo sabe de quem nós estamos falando, das grandes redes de farmácia, que importam medicamento de outros países, fazem a internalização do medicamento lá nos portos do Paraná, de Paranaguá, de outros estados, praticando elisão fiscal, de forma que o medicamento chega aqui livre dos impostos que o farmacêutico de bairro, por exemplo, tem que pagar, de ICMS, de ISS, de tudo isso, sem contar que hoje a gente vê abrir farmácia em cada esquina. Nada contra a livre iniciativa. Eu acho que o livre comércio se regula pelas leis de mercado, naturalmente. Mas tem que ter uma certa regulamentação. Tem que ter uma quantidade mínima de pessoas atendidas num determinado raio, numa determinada área, num determinado bairro. Tem que haver critérios. Tem que haver determinados preceitos que devem ser seguidos. Não pode ser ao Deus dará. Não pode ser capitalismo selvagem. Não pode ser uma coisa livre de qualquer tipo de regulamento. Então a gente está preparando esse pacote de medidas que visa estabelecer o piso salarial do profissional da farmácia na iniciativa privada, que visa estabelecer, reforçar essa obrigatoriedade que já existe na lei federal, mas que infelizmente não está sendo cumprida por boa parte dos estabelecimentos de farmácia locais, para a gente estabelecer essa regulamentação também da abertura de novos estabelecimentos, de forma a não permitir uma competição desleal, injusta, típica do capitalismo selvagem, que as grandes redes acabam sufocando o comerciante local, o empresário local, e também para que a gente tenha a regulamentação da venda e do uso racional de medicamentos, de forma que medicamentos, remédios sejam vendidos apenas nos estabelecimentos propícios a isso, farmácias, drogarias, e não nas lojas de conveniência, em supermercados, em outras situações que acabam levando o cidadão comum a se automedicar, e inclusive colocando em risco a sua própria saúde. Então a gente vai apresentar na semana que vem esse pacote com todas essas medidas, visando contribuir também para esse debate da saúde pública e do profissional da farmácia aqui no nosso estado. Muito obrigado.